Gente, um completo atropelo do Flamengo hoje. Ontem o Botafogo ganha e ganha aproveitando uma das poucas chances que teve. Tá? Hoje não. Hoje completamente o contrário. Eu tava pronto pra elogiar o time do Felipe Luiz, mesmo se perdesse. Eu ia falar, pô, não é vergonha perder jogando dessa forma, porque é perder contra o Chelsea se perdesse, porque assim, mesmo que a derrota acontecesse, o Flamengo ele era claramente superior desde o momento que ele tava perdendo. Mas não, ele vai lá e ganha por mais de um gol de vantagem, jogando muito melhor do que o Chelsea. Vem aqui e vamos comentar sobre isso. Olha só, pessoal, esse aqui era o Flamengo do Felipe Luiz pra hoje, com algumas alterações. Ele viu o primeiro jogo, ele decidiu mudar pra ele. O Flamengo já tinha vencido, mas aparentemente tinha o que melhorar, tá ligado? E aí ele veio com Danilo sendo titular agora no lugar do Léo Ortiz, que até tinha jogado bem, mas por algum motivo o Felipe Luiz decidiu colocar o Danilo, que faz gol, baita acerto. Aqui no ataque ele tira o Pedro, que ele tinha dado oportunidade, acabou que o Pedro não foi tão bem, aparentemente ainda precisa pegar um pouco mais de ritmo, e ele decide colocar o camisa 50, o Plata, e o Plata também, o Plata começa indo mal, ele atrapalha aquele lance, ele fura praticamente a bola, só que depois ele participa do gol, e também o Wesley titular. Esse era o time do Flamengo. Agora, o time do Chelsea era esse time aqui, que não era um time misto. Existia a possibilidade do Enzo Maresca, técnico do Chelsea, optar por rodar o elenco e tal, e talvez até contaminado pelo que aconteceu ontem no PSG, ele aparentemente decide vir com um time que é praticamente todo mundo titular, só não é literalmente todo mundo, porque você tem aqui um Delep jogando no lugar do Nicolas Jackson, que assim, o Delep não é bom, o Nicolas Jackson também não é. O Chelsea, na verdade, e o que eu vou falar aqui não é pra diminuir a vitória do Flamengo, porque eu acho que nem tem como diminuir, o que foi feito é muito foda, mas assim, esse time do Chelsea é uma baita, é um exemplo de incompetência, porque assim, você ter um time ruim quando você é pobre, acontece, não tem como fazer milagre, tá ligado? Mas o Chelsea não é pobre, muito pelo contrário, é um dos times que mais gasta dinheiro no mundo do futebol, e tem esse elenco aqui, que tem sim boas peças, tá ligado? Você tem o Palmer, que hoje não jogou nada, você tem Caicedo, você tem Enzo, mas assim, meio que para por aí. Tem muito jogador aqui que é extremamente questionável, e novamente, eu não falo isso pra diminuir o que o Flamengo fez, é muito foda, e nem se eu quisesse eu conseguiria, mas esse time aqui, pelo amor de Deus, deveria parar, repensar tudo. Olha só, gente, como é que chegaram os times pra hoje? Os dois tinham vencido os seus primeiros jogos. O Chelsea venceu do LAFC e o Flamengo tinha vencido o Esperance. Os dois ganharam de 2-0 e aí, cara, com a bola rolando que a gente tem, o Flamengo começa a partida pressionando. Eu tava muito curioso e, diferente do PSG Botafogo, eu acreditava no Flamengo. Eu achava que o Flamengo tinha condições talvez até de ganhar. Eu não esperava um jogo tão aberto assim. É claro que o cartão vermelho do Nicolas Jackson, ele abriu o jogo ainda mais, tá ligado? Mas eu já acreditava. Se antes do jogo do PSG Botafogo tinha vídeo meu falando, cara, eu acho que resta a gente descobrir de quanto que o Botafogo vai perder, no jogo agora do Flamengo não, tinha o contrário também muito antes. Eu tinha falado que, cara, visto o jogo que o Chelsea fez contra o LAFC, dá jogo. Ah, mas o Chelsea ganhou a Conference League e tal. Gente, a Conference League é tipo a terceira divisão da Champions. Tem a Champions, aí tem a Europa League, aí sim tem a Conference League. Se você vê como o Chelsea jogou contra o LAFC, cara, o Flamengo, se ele jogasse bem, se ele estivesse num dia bom, ele tinha condições de ganhar, e ele de fato teve. Enfim, começa aqui pressionando, só que aí, cara, o que acontece? Gol do Chelsea, num erro do Wesley, o Pedro Neto sai cara a cara com o gol, chuta e faz o gol dele aqui e sai comemorando num azar. Eu tava pronto pra vir aqui e meio que defender o Flamengo, por incrível que pareça, defender o Flamengo mesmo se perdesse. Porque ao final do primeiro tempo, a gente tinha um Flamengo que perdia o jogo, mas que meio que dominava ele. Eu tava pronto pra vir falar aqui que o Flamengo não tinha passado uma vergonha, isso caso perdesse, tá ligado? Tava pronto pra falar que, cara, fez um jogo até, não vou falar de igual pra igual, ele fez um jogo superior, ele estava fazendo um jogo superior, mas nesse momento aqui tomou um gol, num erro ali do Wesley, mas aí é aquilo, por mais que o europeu Chelsea não seja o melhor europeu, ainda é um time que tem uma coisa ou outra. O Pedro Neto eu acho um bom jogador, outros ali eu já não sei, tem muito jogador ali extremamente questionável. O próprio Nicolas Jackson, que praticamente não pisou no campo, eu acho ele um jogadorzinho bem mais ou menos, mas tirando ele, pô, Cucurella, sei lá, parece que só joga na Espanha, tem muito jogador ali mais ou menos, tá ligado? Enfim, existiu aqui o erro do Wesley, e aí no erro do Wesley, o gol do Pedro Neto. Eu vi uma galera falando que o Wesley errou de forma tão bizarra, de forma tão bizonha quanto
como que ele chama? Andrés Pereira, o Pitico, só veio o Pitico na minha cabeça, tá ligado? Contra o Daverson na final da Libertadores contra o Palmeiras. Eu acho um exagero. Eu acho que isso aqui, obviamente, é um erro individual ali e tal, mas eu não acho tão escandaloso quanto o erro do Pitico. O erro do Andrés Pereira, assim, me fez muito feliz na época, eu vou confessar isso aqui. Mas aquele lá, eu acho um erro muito mais claro, muito mais... Ele escorregou com a bola, tá ligado? Isso aqui também é um erro individual, mas é o tipo de coisa que eu acho mais corriqueira. Enfim, você não pode vacilar, porque aí você fica à mercê da sorte ou do azar, porque você entrega o seu time aberto, o Pedro Neto vai lá e castiga, faz 1-0, só que, cara, o que a gente tem depois... A gente tem isso aqui. O que acontece? A partir do gol do Chelsea, o Flamengo tem ali alguns poucos minutos que ele sente um pouco. Então, sei lá, 5, 10 minutos, tomou o gol, ficou meio atordoado, mas também não era uma parada de nossa, agora o Chelsea tá pressionando pra caramba. Teve um curto espaço de tempo ali que o Chelsea ficou um pouco mais com a bola, mas nada demais, até que o que acontece? A gente tem o quase gol. A bola é tirada praticamente aqui em cima da linha. Temos aqui o lance, olha só, o lance de cabeça de pé do Gerson, ela quica contra o chão e tira, é salvada, é assim que eu falo, o gol é evitado em cima da linha praticamente. Isso aqui mostra que, como eu tava falando, eu tava pronto para defender mesmo se perdesse, tá ligado? O Flamengo, ele jogava de forma superior. E assim, esse Super Mundial, a maior discussão nossa aqui é se a Europa é tão superior assim e tal, e eu acho que no jogo do PSG, o PSG perde e é uma vitória enorme do Botafogo, mas ali ainda não indica tanta coisa assim. O que o jogo do Botafogo me mostrou é que a capacidade defensiva do Botafogo foi exemplar. Porque assim, o Botafogo ele não atacou tanto, tá ligado? Ele soube aproveitar as poucas boas chances que teve. Agora, na defesa, inclusive o próprio Luiz Henrique, técnico do PSG, ele falou, cara, foi o time que melhor defendeu contra a gente. Foi um bloco baixo, que é uma espécie de retranca, mas foi um bom bloco baixo, tá ligado? Que também não tava retrancado desde o começo. Então assim, no jogo do Botafogo, a vitória é muito legal, mas eu acho que o maior mérito ali do Botafogo foi se defender. O Flamengo não. O Flamengo jogava de igual para igual, se é que não jogava de forma superior. Eu acho que jogava de forma superior. Aqui um exemplo disso, só não fez gol porque o cara salva em cima da linha. Depois, o que a gente vai ter? O final do primeiro tempo. Termina. Se você ver aqui, o Chelsea ganhava. Mas se você ver os números do jogo, eu trago eles aqui, 63% de posse de bola pro time brasileiro, pro Flamengo. Então assim, como eu falei, teve um momento logo depois do gol que o time sentiu um pouco mais rapidamente, se reencontrou na partida, ele tinha mais posse de bolas, em finalização era 5-5, então, né, a mesma quantidade, porém, finalização no gol, o Flamengo tinha mais 4-3. Então você vê, cara, que o Flamengo, ele não tava covardado, ele não tava para trás, ele não tava, sei lá, no tal do bloco baixo, que é retranca, não, muito pelo contrário, o Flamengo, ele não só jogava de igual para igual, mas ele jogava de forma até superior, o Flamengo, ele tinha as melhores oportunidades, o Flamengo tinha jogo. Então, assim, cara, esse jogo aqui, sim, eu acho que ele mostra que o futebol europeu, ele deve levar a gente um pouco mais a sério. E aqui eu tô falando a gente, meu Deus do céu, parece que eu tô me colocando como Flamengo, Deus me livre. Mas a gente, futebol brasileiro, tá ligado? O jogo do PSG, eu acho que, querendo ou não, impactou muito a coisa, ser um time misto, ser, sabe, tem muita coisa aqui ali que deve ser comentada. Isso aqui não. Isso aqui era o Chelsea praticamente ideal. E é claro, o Chelsea ideal, como eu falei, ainda é um time meio merda. O Chelsea ganhou a Conference League. E assim, o Chelsea é um time grande. Inclusive, o Chelsea é maior do que o PSG. Mas hoje, querendo ou não, você ganhar do PSG em 2025 é muito mais da hora do que você ganhar do Chelsea, tá ligado? Mas a forma como o Flamengo jogou hoje é muito mais incrível. Então assim, fica uma grande questão de qual vitória foi mais foda. Talvez a do Botafogo seja maior porque era ainda mais inacreditável. Era ainda mais inesperada, tá ligado? Mas qual time jogou melhor? Inquestionavelmente o Flamengo. Inquestionavelmente. O que o Flamengo faz principalmente ofensivamente é inquestionavelmente melhor. A defesa do Botafogo é superior à defesa do Flamengo, mas o ataque do Flamengo é muito melhor. E assim, o Chelsea, ele meio que tem que, sei lá, cara, fazer um exercício de humildade e saber que eles tomaram taca. Tá ligado? Eles realmente, como diz a música,
foram colocados na roda, tá ligado? Enfim, vamos pro segundo tempo, porque nele a gente tem a enorme chance do Plata, do Gerson, e o lance é esse aqui, olha só, o Gerson dribla, ele chuta, a bola sai meio torta e o Plata erra um lance completamente, inacreditável. Aqui é mais um momento. Esse aqui é o tipo de lance que parece um contra-ataque. Parece que, tipo assim, alguma coisa estava descompassada no elenco do Chelsea. Parece que o time inglês estava meio perdido em campo. E ele estava. O Flamengo, ele era superior, tá ligado? O Gerson, já tinha esquecido o nome. O Gerson, ele dá o corte, ele abre completamente o ângulo. A bola sai meio torta ali. Não sei se teve uma travada. Enfim, chega nesse momento aqui. Era só o Plata encostar, empurrar para dentro do gol. Ele acaba errando porque a bola chega meio desajeitada. Mas isso mostra como que o time carioca estava dominando. Cara, como eu falei, se esses caras não chegarem, os ingleses, o Chelsea, se eles não chegarem no vestiário hoje e se olharem e falarem, tipo, cara, a gente ficou na roda, a gente realmente não viu a cor da bola, tá errado. Ontem eu tomei muito cuidado para falar, pô, o Botafogo não amassou o PSG. Hoje o Flamengo amassou o Chelsea. Tá ligado? Amassou. Enfim, depois, se nesse momento aqui não foi gol, depois o Plata tem mais uma oportunidade, ele decide não chutar, cortar, chuta e não acontece gol. E aí sim, o gol vem com participação do Plata. Eu acho que assim, o Plata ele tava caminhando pra ser, nossa, degolado em praça pública, tá ligado? Porque 2 vezes ele fez uma cagada, ele poderia chutar de primeira aqui, não chutou, teve o lance do Gerson que ele também não aproveitou, mas nesse gol aqui do Bruno Henrique, olha só, a bola vem, ele ajeita de cabeça e o Bruno Henrique tinha acabado de entrar, vai lá e faz o gol e sai comemorando. Cara, eu torço pro Vasco. Vocês sabem, tipo assim, eu sou uma das pessoas que mais entende o que é o Bruno Henrique. Inclusive, eu tava conversando com um amigo no WhatsApp, enquanto isso eu tava falando, caramba, e o Bruno Henrique não vai entrar não? E eu falo isso porque assim, pra quem não sabe, o time que o Bruno Henrique mais fez gol é o Vasco. O Bruno Henrique é um baita de um jogador. Você pode apostar nisso, assim como a família dele faz. Enfim, o Bruno Henrique, cara, é um monstro de jogador, tá ligado? É um cara realmente muito bom. Eu confesso que quando o Felipe Luiz tirou a Arrascaeta, eu falei, quê? Tirou a Arrascaeta. Pra mim, e aí é por isso que o Felipe Luiz tá lá e eu tô aqui, eu tiraria o Plata, e é por isso que o Felipe Luiz tá lá e eu tô aqui, tá ligado? Ele tirou a Arrascaeta, que realmente estava num nível meio abaixo. Eu acho que, assim como o Palmer, que era o melhor jogador do Chelsea, que é o melhor jogador do Chelsea, assim como o Palmer decepcionou, o Arrascaeta decepcionou também. O Arrascaeta, ele ficou meio sumido o jogo todo, e é meio louco porque é normal você sumir, igual no caso do Palmer, quando o time todo tá meio abaixo. O Arrascaeta, o Flamengo tava bem, mas eu achei o jogo dele meio perdido, meio assim, não foi horroroso, mas não foi dos melhores. Agora, o Bruno Henrique chega e já chega fazendo gol, ele tem estrela, ele é essa parada, tá ligado? E o Plata, contribuindo com a assistência de cabeça, tava caminhando pra ele ser escorraçado, tá ligado? Mas ele dá assistência, o toquezinho final que o Plata não tinha conseguido dar, o Bruno Henrique vai lá e ele consegue. E aí empata o jogo 1-1 Flamengo e Chelsea. Só que nesse momento aqui, assim, eu tô me repetindo demais de falar como que o Flamengo foi superior. Mas nesse momento aqui, o fator psicológico, o acreditar, era todo favorável ao Flamengo. O Chelsea, ele meio que perdeu a cabeça, assim como o Flamengo sentiu o primeiro gol do time inglês, o time inglês também sentiu o primeiro gol do Flamengo. E aí, logo depois, esse gol acontece pouco depois do 61, pouco depois não, né? Quase 62, mas aqui já tava na comemoração. Esse gol acontece aos 61, o outro gol, logo na sequência, Danilo. Olha só o que a gente vai ter aqui, o Bruno Henrique mais uma vez escora de cabeça para o Danilo chegar aos 64 e sai aqui para comemorar a virada, uma baita de uma virada. Cara, assim, eu não sei se ainda tem mais coisa a ser falada, a não ser que os caras não mereciam a vitória. De fato, assim, questão de merecimento. E futebol é muito louco, porque nem sempre o melhor ganha. Eu tava pronto pra falar aqui, caso perdesse, que o futebol, às vezes o acaso, ele acaba pesando mais do que deveria. Por exemplo, nos malditos 4 minutos que faltavam na Copa de 22, eu acho que o Brasil era muito superior à Croácia, tá ligado? Diferente, sei lá, do jogo contra a Alemanha, que a gente tomou taca, a gente era superior contra a Croácia, só que mesmo sendo superior, a gente foi eliminado, porque às vezes nem sempre o melhor ganha. Eu dei só um exemplo aqui, mas existem inúmeros, tá ligado? Tem muito caso onde um time joga muito melhor, mas não consegue fazer o gol, não consegue. Aqui
Não foi isso. Aqui venceu quem merecia. O Flamengo fez por onde e merecidamente consegue a virada. Gol do Danilo, que é um cara que chegou a errar em alguns momentos do jogo ali. Eu lembro que teve uma bola que ele meio que calculou errado o tempo dela, ele subiu de cabeça e acabou deixando ela passar. E aí eu vi gente falando, meu Deus do céu, por que o Léo Ortiz não tá jogando? Por que o Léo Ortiz virou reserva? O Danilo faz o gol na escorada do Bruno Henrique. E assim, cara, o Flamengo, eu acho que um dos momentos que eu mais passei raiva com esse time, né, por torcer contra, foi em 2019. Um dos mais, não, eu acho que o maior, com sobras pro segundo, foi 2019, quando o Gabigol, do nada, assim, ele pisca, vira o jogo, ele tem estrela, ele tatua no peito que é predestinado, e o Bruno Henrique hoje, pra mim, foi isso. Ele entra, ele muda o jogo, ele faz um gol, ele escora a assistência pro segundo, completamente importante. Gol do Danilo, mas não para por aqui, porque depois a expulsão do Nicolas Jackson. Que eu acho um jogadorzinho, nossa, eu acho um jogadorzinho muito dos questionáveis, muito. Mas enfim, gol 61, gol 64, expulsão 67, o Chelsea completamente desmoronando, o Chelsea sem saber o que estava acontecendo. E aí, cara, é muito louco como a gente tem que realmente talvez questionar um pouco a Europa. Esse jogo é o jogo para questionar a Europa, porque, é verdade, estava na Conference League, mas salvo engano, o Chelsea foi o 4º colocado da Premier League. Tá ligado? Então, assim, porra, se eles, sei lá, menosprezaram, entraram jogando levando tão a sério assim, que eu acho que existe, mais uma vez falando, já falei no vídeo de ontem e vou falar hoje de novo, existe sim uma parada da galera da Europa provavelmente preferir estar de férias do que jogando no Super Mundial, tem essa parada, mas de qualquer forma eu não senti isso neles hoje. Hoje, inclusive, muito pelo contrário, tava numa bateção, os caras estavam quebrando, eles estavam arrebentando todo mundo. Nossa, deu um monte de falta, um monte de cartão amarelo. Aqui, sem mais nem menos, mais um, dessa vez no amarelo, vermelho. O que tava ruim para os caras piorou ainda mais quando mais um gol do Flamengo. O Wallace Ian, olha só, a bola vai bater, sobrar, para ele mesmo chutar cara a cara e fazer o 3-1. A vitória do Flamengo aos 83, o Flamengo ganha de mais de um gol de vantagem. Cara, assim, é uma baita vitória. É uma baita vitória. Eu acho que essa aqui é aquele tipo de vitória que meio que... Pô, é questão de tempo, eu não sei se pouco ou muito, mas o Filipe Luís, sabe, a Europa vai vir e vai papar ele. Em algum momento a Europa vai vir e vai pegar ele. E aí, eu acho que o torcedor nunca gosta, né? Quando eu falo, jogador bom seria na seleção, tá ligado? Seria bom ter esse jogador na seleção. Aí agora eu venho e falo de Filipe Luís na Europa, mas eu falo porque, como eu não torço pro Flamengo, eu acabo tendo um olhar mais de fora. E assim, existe muito tempo, já faz muito tempo, que a gente não tem um técnico brasileiro tendo prestígio a nível de ir para a Europa. A gente vê muito argentino na Premier League, nos campeonatos até da La Liga, a gente tem muito. A Argentina tem demais, às vezes o uruguaio, e brasileiro já faz muito tempo que não. O Filipe Luís, ele caminha para isso. Mas claro, por hora é focar no Flamengo, ver o que dá para fazer no Mundial. Eu não sei se dá para ganhar, eu acho muito difícil, para ser bem sincero. Seria muito legal se eu quisesse só te agradar, eu chegava aqui agora e falava, não, agora o título é questão de tempo. Não acho que é por aí, tá ligado? Eu acho que o título é bem complicado, mas cara, aparentemente não vai ser tão impossível assim termos brasileiro na semifinal. E isso eu achava impossível. E aí agora parece que a coisa já não é tão improvável assim. Enfim, eu planejo, e eu já te comunico aqui, eu planejo quando terminar todas as rodadas da fase de grupos, fazer um vídeo para comentar sobre todos os brasileiros. Igual ontem teve o jogo do Palmeiras, eu não fiz vídeo. Quando terminar os 3 jogos de todo mundo, eu planejo vir aqui e comentar mais. E aí a gente comenta exatamente quem que o Flamengo pegou, porque tem ainda essa parada de vai cruzar com quem. Inclusive, cara, o Flamengo, se conseguir se classificar em primeiro, ele provavelmente evita pegar o Bayern de Munique. Assim, muito bom, muito importante, tá ligado? Enfim, por hoje é só. Por hoje eu já comentei bastante no vídeo do Botafogo, no vídeo de ontem. Se você não viu, veja, essa vitória é maiúscula. É uma baita de uma vitória. É pra tremer os caras lá, tá ligado? É pra realmente olhar e tipo assim, não teve um momento do jogo que os caras foram muito superiores. Não teve um momento do jogo.
até quando eles fizeram gol, eles não foram essa monstruosidade toda. E eu acho que foi o Luizinho que falou na transmissão, e eu concordo muito, que assim, querendo ou não, ontem o Botafogo ele tem muito mérito, mas o Botafogo meio que achou um gol. Acho que dá pra gente falar isso. Não foi um jogo onde o Donnarumma foi toda hora exigido e acabou que uma hora ele não conseguiu defender, não. Querendo ou não, o Botafogo achou um gol. E mesmo assim a vitória é da hora, tá ligado? Hoje, quem achou um gol foi o Chelsea. O Chelsea que, num erro lá individual, do nada ele achou um gol. Porque, assim, criando mesmo jogada, não conseguiu fazer isso. Méritos do Flamengo, uma baita vitória. O que eu não lembrei de comentar, você comenta aqui embaixo. Um baita jogo. Nós estamos juntos. Vejo vocês nos próximos.